Vamos iniciar então a nossa atividade, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo por esta oportunidade que nos coloca de estarmos aqui unidos num único pensamento de amor e carinho a todos, para que a gente possa fazer as nossas reflexões, aprender um pouquinho mais com nossos estudos, as nossas reflexões, agradecendo a Jesus pelo conforto que nos traz. Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom. Nossa gratidão também a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste neste momento, que nos ampara, traz o conforto para todas as nossas necessidades. Gratidão a todos eles. Que Jesus abençoe a todos. Muito bom. Estamos chegando ao final de mais um livro estudado, né? Decorrer desse tempo que nós temos passado juntos aí, né? Às quartas-feiras, se eu não me falha a memória, nós estamos terminando o quarto livro já, né? E muito bom, porque adquirimos bastante conhecimento no decorrer desse período todo, né? E este livro que estamos encerrando, Acendendo Luzes, nos trouxe orientações assim maravilhosas, não é verdade? Orientações para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, não é? E dentro dessa lição de hoje, a última, né, são as palavras finais, as considerações, né? Então, ele começa nos dizendo assim, o, o autor, né? Ao concluir estas reflexões, podemos inevitavelmente adotar a ideia que caminhar acendendo luzes é algo possível a todas as pessoas, porque está diretamente ligado às escolhas que fazemos no decorrer de nossa vida, né? Então, sabemos que esta questão, acendendo luzes, é o nosso dia a dia, e é uma situação que é possível a todos nós, né? No decorrer de nossos estudos, nós falamos sobre vários temas, né? Nós falamos sobre terapia de queixas, as influências que nós temos no nosso dia a dia, né? Falamos sobre a nossa conduta, como conduzir os nossos caminhos, né? Os nossos sentimentos de culpa das situações que a gente consegue enxergar que agimos errado, né? E assim vai, aí por aí afora, né? A autoobsessão, aquela em que você se sente perseguido, que você está, né, em tremenda situação de choque de opiniões, né? É, falamos bastante sobre o poder da palavra, porque aprendemos muito sobre isso, né? Na questão de que não é o que vem da mente que faz o mal, é o que sai da boca. Lembram-se desta frase, né? E, e assim por diante, né? Até que chegamos na penúltima lição,
fizemos inclusive em duas partes, um homem de bem, né? Aonde a gente teve orientações maravilhosas de como conduzir a nossa vida, né? E uma das coisas mais importantes que a lição nos traz, o livro nos trouxe, foi inicialmente ela falou do amor, né? E amor é uma situação onde o homem ele canta em prosa e verso no decorrer de sua existência, ele gravou isto em pedras, em papiros, né? E assim por diante. E essas ideias da convivência, né? Seja em relação ao conforto da nossa consciência, e nós estamos sempre nos questionando, sempre está existindo uma interrogação em nossa caminhada, não é? Porque, por exemplo, o que significa a vida? Como viver melhor e em paz? Como alcançar a verdadeira felicidade? E tudo isso, no decorrer deste estudo que fizemos desse livro, ele foi nos mostrando, capítulo a capítulo, como construir esse sentimento de amor que tanto nos traz paz e felicidade, né? Então, nós sabemos que nós fazemos parte da criação, que é o Criador, que Jesus é o grande Criador, né? Então, isto é o que nos importa. E todas as dificuldades que encontramos é para aprimorar os nossos conhecimentos. Nós falamos muito sobre isso também, né? As dificuldades que nós temos para viver, as dificuldades do nosso dia a dia, isto são lições que nós estamos recebendo para aprender a caminhar e ter uma vida melhor, não é? Então, continuando ali no nosso texto, é claro que somos levados pelo impulso natural de agir como sempre agimos, fazer aquilo que sempre fizemos. Porém, ao identificarmos um ponto a ser modificado em nossa conduta ou no nosso modo de ver e entender a vida, temos que saber que estamos diante de um desafio pessoal que irá nos custar trabalho, dedicação e, acima de tudo, o desconforto transitório de agir de maneira contrária às nossas disposições automáticas. Porém, a gratificação que sentimos no final de cada luta íntima não é comparado a nada que possamos possuir ou experimentar, pois vencer a nós próprios e as nossas más tendências traz à nossa alma uma satisfação em comum. Então está aí, bem resumido, tudo o que ele procura nos trazer neste livro que nós estamos acabando de estudar, e lições que nos deu assim de como conduzir a nossa vida, como satisfazer as nossas más tendências, porque sabemos, isso é histórico em nós, que nós já trazemos conosco, no nosso retorno, algumas tendências que nós precisamos reparar, né? Então, isso é que nós precisamos corrigir através do nosso aprimoramento, da nossa evolução, né? Então, quando nós nos identificamos, né, o nosso modo de conduta, que o nosso modo de ver e entender a vida, né,
aí nós estamos nos desafiando, porque nós queremos mudar, nós queremos corrigir aquelas más tendências que nós temos, né? Então, é onde nós precisamos agir com perseverança, com vontade de buscar a felicidade, de mudar a conduta dos nossos modos de agir, nosso modo de pensar, o nosso modo de dirigir as nossas palavras ao próximo, né? Isso a gente fala sempre sobre isso, que quando você está praticando a caridade pode ser através de um sorriso, de um abraço. A gente fala sempre sobre isso, né? Então, na lição que nós falamos aí de o homem de bem, quanto que nos trouxe de orientação, né? O homem de bem é aquele que conduz a sua vida dentro da justiça, do amor e da caridade. É aonde ele se completa e aonde ele se satisfaz, né? Justiça, ser justo, né? O que é meu, o que é do outro é do outro. Justo em todos os sentidos da nossa vida e da nossa caminhada, né? Levar o amor de todas as formas que são possíveis, né? O amor a um colega de trabalho que também merece atenção e carinho, porque ali é um conjunto, ali é uma outra família, não é só a família, aquela família que nós chamamos de família de sangue, né? Os colegas de trabalho formam uma família também, né? E a caridade, esse sentimento que nós podemos levar a muitos irmãos, em muitas ações, né? Então, é onde nos traz a felicidade e o caminho. Carl G. Jung, um dos pais da psicanálise, asseverou oportunamente que quando o homem olha para fora, ele sonha, mas quando olha para dentro, ele desperta. Então está aí uma grande verdade escrita por esse psicanalista, né, o Jung. Ele coloca claro que quando a gente só olha para fora, a gente está sonhando. Mas quando a gente faz, quando a gente olha para dentro de si próprio, né, para dentro, ele desperta, ele se encontra, ele se autoconhece, aquilo que a gente fala, o autoconhecimento, a forma que nós temos de nos conhecer, de saber identificar onde nós estamos errando, aonde nós precisamos corrigir. Então ele se desperta para a vida, para uma vida melhor, para uma situação de realizações, né? Então é isso. Essa frase nos traz assim uma grande reflexão sobre isso. Nada das coisas passageiras e transitórias pode nos dar a felicidade real que brota das entranhas do indivíduo e escorre por todas as suas atitudes como água que nasce nas pedras e corre em direção à várzea. Mais uma grande reflexão, né? Porque as coisas passageiras que ele fala e transitória pode nos dar a felicidade real que brota das entranhas do indivíduo e escorre por todas as suas atitudes, né? É aquilo que a gente coloca para fora, aquilo que a gente adquire, né? De conhecimento, de felicidade real, aonde a gente está se sentindo realizado pelo prazer de ser justo, carinhoso, amor através do amor e caridoso, né? Que é aquele tripé do homem de bem que nós falamos tanto, né? Nossa vida é feita de vários segmentos
mas todos possuem a finalidade maior de nos elevar, de nos fazer crescer e assim atingirmos nossa finalidade de criação. Jesus, a gente sabe que Jesus nos criou para que a gente se evolua. Jesus quer que a gente esteja cada vez mais próximo dele. Né? Por isso, ele nos dá sucessivas oportunidades. As nossas reencarnações são as oportunidades que Jesus nos disponibiliza para que a gente cresça, para que a gente evolua. Né? Quando a gente para pensar um pouquinho, espera lá, mas aí, há 2000 anos atrás, o homem não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. E se comunicavam, se entendiam, não é verdade? Na Idade da Pedra, como era? Né? A comunicação é pela fumaça. Lembram-se disso, né? A gente estudou isso na história. Né? As comunicações eram através da cortina de fumaça, né? Que era feita. Tá? Então, vejam o quanto o homem evoluiu no decorrer desses mais de 2000 anos. Não é? Hoje, com a tecnologia à nossa disposição, nós falamos com o mundo instantaneamente. Né? Então, vejam e meçam a evolução do homem em tecnologia, em comunicação e entendimento. Né? Infelizmente, a tecnologia às vezes peca e nos desvia, né? E acabamos esquecendo da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ela começa a ser descuidada, não é verdade? Isto que nós chamamos a atenção. Precisamos estar atentos a esta situação de conseguir praticar as leis morais, os ensinos que Jesus nos deixou, não é? Porque precisamos evoluir espiritualmente, não é? Porque toda essa evolução material é para facilitar o nosso caminho, para que a gente possa estudar melhor as nossas situações, fazer reflexões mais coerentes, não é? Então, tudo isso é para nos facilitar na nossa vida. Mas aí esquecemos da nossa verdadeira vida, que é a vida eterna, a nossa vida em espírito, né? E é aí que Jesus quer que a gente se prepare para essa vida eterna que ele nos deu, né? Temos atualmente a impressão de que nossa felicidade está nas conquistas do mundo, como casas, carros, cargos e posições. Mas uma análise rápida nos faz identificar companheiros nossos que já possuem o que desejamos possuir e prosseguem da mesma forma com tristezas semelhantes ou mais acentuadas que as que possuímos. Portanto, vamos nos inteirar das nossas finalidades de existir. Está aí, muito claro o que nós acabamos de refletir. Né? Nós estamos aqui na matéria e aí começamos a desviar o nosso caminho através de conquistas materiais, tentando construir patrimônio, construir um monte de coisas para o conforto material. E esquecemos do conforto espiritual. Né? Muitos. Se você pergunta para alguém assim, olha, você foi na igreja domingo? Ah, não fui, não deu tempo. É, não deu tempo. A vida social aqui na matéria foi mais importante que a sua verdadeira vida?
esta foi mais importante, a vida aqui na matéria, que daqui nós não levamos nada, levamos o conhecimento que adquirimos. Este caminha conosco, né? Vejam vocês que nós temos aí o histórico do quanto o mundo evoluiu. Isso foi à custa de conhecimentos. Conhecimentos que o homem teve. Isso não caiu no colo de ninguém. Foi o homem que desenvolveu toda essa tecnologia, né? Com a permissão divina, naturalmente, com a permissão divina, não é verdade? Então, é assim que nós precisamos entender e caminhar. Não podemos ter uma vida sem estar ao lado da espiritualidade, né? Sempre dizemos isso, as nossas enfermidades. As nossas enfermidades, nós precisamos fazer uma autoanálise. Por que que nós estamos enfermos? Qual o caminho que nós estamos tomando que não está correto? Aonde que nós estamos querendo chegar? Será que eu estou agindo certo perante a Deus, perante a Jesus? Será que estou sendo justo? Será que estou sendo amoroso? Será que estou sendo caridoso? Isto é o tripé do homem de bem. É isto que o homem hoje precisa de pensar. Não na construção do patrimônio. A construção do patrimônio é importante. E aí tem aquele outro lado. Será que está administrando bem? Será que ele está tendo sucesso em tudo que ele faz? É o que nos coloca nessa frase. Ele pode ter mundos e fundos. Mas e aí? E as tristezas semelhantes às nossas são mais acentuadas, as que possuímos? Né? Portanto, vamos nos inteirar das nossas finalidades de existir. Está ali. Qual a finalidade da nossa passagem por aqui? Hã? Qual que é a finalidade? Não é evoluir? Não é adquirir conhecimento? Melhorar a nossa forma de correr a estrada da vida? Não é? Então, pensemos nisso. Como conduzir as finalidades nossas de existir? Ao escolhermos uma nova postura diante da vida, nos deparamos com outra dificuldade, que é a de nos manter no caminho escolhido da mesma forma que amarramos um laço no dedo ou escrevemos com caneta nas mãos, para não nos esquecer de determinado assunto ou obrigação. A ausência de nossa estabilidade emocional, as dificuldades do caminho e a distância daquilo que somos para aquilo que gostaríamos de ser, é que devem constantemente nos lembrar de que somos destinados a uma condição melhor de vida, condição esta que estamos a construir todos os dias. Né? Está aí. Quando a gente se esquece de alguma coisa, o que nós fazemos para nos lembrar? Amarra um barbantinho no dedo, põe uma borrachinha no pulso. Né? Opa, peraí, o que essa borrachinha está fazendo aqui? Ah, isso aqui é para me lembrar do que eu tenho que fazer. Né? E assim é com as nossas emoções. Né? Precisamos cuidar da nossa estabilidade emocional. As obrigações que nós temos perante a vida. Aquela que eu falei agora há pouco. Jesus nos orientou.
que um dia da semana nós temos que dedicar a ele? Será que todos fazem uma visita a uma casa religiosa? Será que todos praticam a caridade sempre, né? O nosso irmão Davidson sempre coloca: pratique a caridade pelo menos uma vez ao dia. Isto está sendo uma necessidade para todos nós, não é? Então, nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui para melhorar a nossa vida, para que nós tenhamos uma condição de construir a nossa vida espiritual. Saber que nós podemos ser felizes, podemos ter paz. Isto está intrínseco dentro de nós. E isso foi o que nós aprendemos no decorrer desse estudo do Acendendo Luzes. Acendendo luzes é a gente acendendo a luz que está em nossa mente. A luz que ilumina os nossos caminhos, que abre os nossos olhos, que abre os nossos corações, para que a gente construa uma vida melhor. Então, este livro vale a pena, de vez em quando, a gente reler uma lição ou outra, fazer uma rememorização dessas ações, para que a gente possa se lembrar dos nossos compromissos, dos compromissos que nós temos no nosso dia a dia, para que a gente possa construir a nossa felicidade. Sabemos que a nossa felicidade está em nós, como ele diz nas nossas lições, em todos os momentos. Nós é que temos a felicidade nas mãos e não estamos sabendo manipular. Precisamos aprender a manipular a felicidade que está dentro de nós. Cada um de vocês, pensem nestas palavras. E aí tem o agradecimento do nosso autor, que está ali no nosso final, aos amigos leitores que nos deram a oportunidade de comungar nossas ideias. Fica nossa gratidão e o desejo despretensioso de ter contribuído de alguma forma para dilatar de nossas consciências, pois o valor desta obra está diretamente relacionado com os benefícios que ela conseguir proporcionar. Aí está o grande valor da obra, aquele que aproveita o ensinamento que foi trazido. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Agora eu quero conhecer a opinião de vocês. O que vocês acharam? O livro? Falem, podem falar, inclusive, no contexto geral do nosso livro aí. Fiquem à vontade. Aqui, mas você me permite ser o primeiro? Pois não. Todo final de livro, eu costumo pensar assim, o que eu tirei de melhor nesse livro? Qual foi o ponto que mais me chamou a atenção, que mais contribuiu para o meu entendimento, para aquilo que mais entrou na minha alma? Então, eu vou começar por mim. Tomar essa liberdade aí de todos, me desculpem. Para mim, foi o que nós conversamos e apontamos como as dificuldades e a importância da família. Lembra que nós conversamos sobre drogas, um monte de situações que apontam o entendimento, o equilíbrio da família, o equilíbrio espiritual da família? Então, isso, para mim, nesse livro, foi a coisa que mais me chamou a atenção, foi a coisa que tudo é importante, lógico, mas esse ponto da família, para mim, foi o carro-chefe, vamos dizer assim. É só isso que eu queria falar. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Muito bem lembrado dessa lição
onde a gente falou sobre as drogas, sobre esses vícios, né, que destroem a humanidade, não é verdade? Bem lembrado, essa lição foi muito boa e foi um bom aproveitamento que nós fizemos. Como o livro, no geral, ele foi muito bom, né? Eu achei. Mas gostaria de conhecer a opinião de todos. Esse livro foi o primeiro, né, que eu comecei a acompanhar com vocês. Eu peguei o finalzinho do outro, e esse eu faltei alguns dias, mas eu consegui acompanhar bastante. E pelo que eu anotei, pelas coisas que eu peguei, né, ele foi realmente um acender de luzes para a nossa evolução, no geral, né? E eu acho que ali está todas as diretrizes para nos tornarmos homens de bem. E uma das coisas que me marcou muito, que eu anotei, e anotei bastante, que eu gostei muito, foi aquela lição onde fala sobre o nosso tamanho. Não sei se vocês se lembram, lá atrás falava sobre o nosso tamanho, a questão da humildade. Eu gostei bastante dessa lição, onde falava sobre a humildade, né, que as pessoas têm que ter a diferença de humildade, né? Então, isso me marcou bastante, foi uma das lições que me marcou bastante. Mas, pelo que eu pude anotar, esse é um livro fecha muito com a penúltima lição, que ele é todo o caminhar para nos tornarmos homens de bem. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Isso aí, Natália, muito obrigado. Bem lembrado, aquela lição lá do nosso tamanho foi logo no começo do livro, né? Então, foi bom, gostei, maravilha. Mais alguém? Então, eu gostei do livro, né? Não, pelo menos até onde eu pude estudar, né? Eu cheguei meio atrasada, mas eu peguei um pedacinho, né? Deu para entender muitas coisas, né? A gente estudando, pegando um pedacinho de cada coisa, deu para entender, sim. Mas eu entendi assim que quando recebemos a verdade, nós devemos meditar sobre ela, analisar, pensar, refletir e buscarmos nessa verdade qual é os ensinamentos que ela nos traz para a nossa vida. O que essa verdade nos traz? Ensinamento para o nosso aprendizado. O amor, né? Como nós falamos sobre o homem de bem, né? Fazer o bem, ser caridoso, né? Ajudar nosso próximo. Eu entendi que o amor, a caridade em nossa caminhada e a nossa verdade de existir é manter a vida em equilíbrio com a espiritualidade e manter nossa família ao meio com que convivemos com amor, aprendendo com a vida por uma reflexão que é nos dada. Às vezes a jornada da vida pode parecer cansativa, desafiadora. Há obstáculos que podem surgir, as tentações de desistir. A gente pode se tornar forte, mas a gente tem que lembrar que Deus está acima de tudo. Nós temos que ter fé para seguir nessa caminhada. Isso, né, corresponde, pelo que eu entendi, a nossa caminhada tem a fé por ser, para que essa luz nos fortaleça cada vez mais e que Deus nunca nos abandonará. É o que eu entendi. Obrigada. Obrigado, Dineide. Muito bom. Maravilha. Alguém mais vai falar? Dankimar.
Sim. Eu gostaria de falar, porque eu, assim, no contexto geral, né? E o título já diz muita coisa para mim, né? Acendendo Luzes. É um despertar, onde que em cada lição, em cada palavra, a gente descobre que nós estamos aqui, cada um com suas dificuldades, seus erros e seus acertos, mas que nós podemos, com um autoconhecimento, fazendo uma análise, observando as nossas atitudes, fazer as mudanças, tentar fazer as mudanças necessárias, que muitas vezes para nós é difícil. Eu acho assim que não é fácil, não é simplesmente falar, eu estou errando assim, estou agindo errado, mas a mudança é paulatinamente, da mesma forma que nós passamos a agir errado, aos poucos nós vamos, com muito esforço e tendo fé, como a Dianeira falou, que Deus sempre está nos amparando e nos mostrando o caminho, né? Então é isso que eu entendi assim no contexto geral, e que a gente tem que ter essa fé dentro da gente, que é uma coisa que a gente já nasce, mas a gente tem que fazer ela, como se diz assim, florescer mais, né? Ter mais consistência, essa fé em Deus, que Ele jamais deixa a gente na mão, né? Assim, muitas vezes a gente passa por muitos momentos delicados, por situações diversas do dia a dia, mas que Ele está sempre ali de mão dada com a gente, dizendo, eu estou aqui, vamos seguir em frente, não desanime que eu estou do seu lado. Foi isso, para mim, o que eu entendi. Obrigada. Muito bom, é isso mesmo, Tereza. Maravilha, ótimo. Muito bom. Alguém mais quer falar? Oi. Oi, Daquimar. Sim, Foganholo, pode falar. Eu acho que, resumidamente, muito breve, assim, Deus nos deu o livre-arbítrio, né, quando a gente nasce. E a gente tem sonhos deturpados no meio do caminho, né, pensamentos errados, julgamentos, e a gente tem, diariamente, somando os anos, né? Cada dia é um dia diferente, né, do outro. E ser cada dia melhor do que ontem, né? E isso é fazer sempre uma transformação diária, né? Isso é primordial, né? Analisar o que fez de errado, né? E procurar sempre fazer o melhor. E esses sonhos, né, de materiais, sempre o material, o sonho de prazeres momentâneos, né? Nada é legal, né? Porque você vai analisando diariamente o que você conquistou um dia, pode passar um dia ou anos, aquilo já não vale mais nada, né? O que vale é a espiritualidade, né? O crescimento espiritual. Esse é o grande valor na nossa vida. É isso. Valeu, Foganholo, muito obrigado. É isso aí, meu amigo. Tranquilo. Eu vou ler um trechinho de umas palavras que Allan Kardec nos deixou. É um grande ensinamento. Nós que somos espíritas temos que ter esse conhecimento. Então, Allan Kardec nos disse o seguinte: o espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que sinceramente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, que será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de se emendar. Então está aí esse grande alerta de Allan Kardec, né? É aquele que é perseverante, aquele que quer corrigir
os seus erros, que faz o autoconhecimento de suas imperfeições, que reconhece que é um imperfeito, mas que quer melhorar e quer ser um verdadeiro espírita e um verdadeiro homem de bem. Muito bom. Maravilhosas, né? E eu sinto assim, ó, a gente fez um bom aproveitamento do livro, né? Foi salutar os nossos encontros, né? Muito bem. Vamos agradecer então a Jesus por esta grande oportunidade que nos deu. Deste encerramento maravilhoso que fizemos desse estudo deste livro Acendendo Luzes, que tantas lições nos trouxe, que tantas orientações nos trouxe para que a gente possa entender um pouco mais os valores da vida, para que a gente saiba que somos imperfeitos. Como diz Allan Kardec, somos imperfeitos e precisamos estar atentos para corrigir esses nossos caminhos. E como corrigir? Corrigir através do conhecimento, através dos nossos estudos, através de nossas leituras edificantes, para que a gente possa ter a felicidade que tanto todos almejam, que tantos procuram, né? E assim, Pai, te pedimos neste momento, em agradecimento, que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos que têm os nomes postados no nosso grupo de cura, no nosso grupo de estudos, irmãos que estão em recuperação de enfermidades, que sejam todos abençoados, iluminados pelo seu carinho, pelo seu amor, que a tua luz ilumine esses caminhos, para que todos sejam fortalecidos e curados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que tem nos proporcionado. E assim, Pai, nós, em agradecimento a esta noite maravilhosa que tivemos, vamos lhe dirigir a prece de Cáritas. Eu pediria hoje que a dona Isolda fizesse a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito consolação, o doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Desejo uma boa noite a todos. Uma boa noite, então, a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã. Amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Está aí o nosso próximo livro aí, ó. Bacana. Ponte Viva. Ponte Viva.
Boa noite a Boa noite. todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela Boa noite, companhia. Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso a todos. Boa Boa noite. noite, Dona Souza. Bom descanso. Até amanhã, até se amanhã. Deus quiser. André, até amanhã. Até amanhã Até amanhã. para vocês.